Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo, obrigado sempre pelos comentários, pelos elogios e por sempre estar assistindo aos vídeos aqui. Hoje eu vou tentar mostrar, eu vou mostrar só um pouquinho assim de como a gente se planeja uma viagem de férias, por exemplo, se transformar num projeto fotográfico para um álbum melhor produzido, por exemplo, assim, sem muitas pretensões, assim, né? A gente usa os projetos assim para fazer trabalhos de uma série de fotografias de uma cidade, ou de um evento, ou de um acontecimento, qualquer coisa, né? E qualquer coisa mesmo. E a gente faz esse tipo de projeto, esse tipo de séries de fotografia para contar uma história de alguma coisa que a gente quer mostrar, né? Que a gente quer ter que todas essas fotografias juntas, elas contem toda essa história da nossa viagem, ou de qualquer projeto que a gente tenha, ou de um evento, de um casamento, qualquer acontecimento que exista, né, qualquer evento, ele é melhor que a gente leve como um projeto mesmo, para que a gente consiga entender esse começo, meio e o fim do que está acontecendo ali, né? Mesmo que seja uma viagem de férias, por exemplo, ele sempre vai ter um começo, um meio e um fim. E se a gente planejar uma viagem assim, sem ser uma viagem fotográfica, por exemplo, né? Vamos supor uma viagem de férias com a família, a gente tem que planejar tudo junto, né? Tem que planejar a roupa para levar, onde vai comer, criança, hotel, casa, qualquer coisa, um monte de coisa que a gente tem que planejar para uma viagem. Dentro desse planejamento da viagem, a gente pode ir levando como se fosse um projeto fotográfico nosso, sendo levado paralelamente à viagem, sem que isso se transforme num trabalho, né? Porque a gente já viaja de férias para relaxar. E se a gente ainda colocar um trabalho em cima para a gente fazer, acaba ficando mais difícil ainda, a não ser que esse trabalho seja prazeroso e que não te tenha que te obrigar a deslocar de alguma coisa, ou se alguma coisa não dá certo, não tem problema, não deu certo, né? Então é melhor que se leve assim numa boa do que fazer com que vire um trabalho, né, forçado ali, assim, que acaba não sendo nem prazeroso e acaba não dando um trabalho muito bonito. Mas a gente tenta fazer esse tipo de projeto para que todo esse trabalho fique bonito e tenha relação uma foto com a outra, né? Para que tenha toda essa sequência de visualização das fotos, né? De toda essa história que as fotografias vão contar, vai ter esse início, meio, fim e várias coisas entre intermediárias, né? Nesse evento e tudo. Então é importante que a gente faça isso para que a gente consiga contar essa história e que a gente consiga transmitir toda essa ideia assim para quem está vendo essas fotografias, por exemplo, essas séries, né? E como a gente viu pelo trabalho do Sebastião Salgado, ele tira milhares de fotografias, né? E depois selecionam 15 nesses trabalhos, nesse último dele, que foram 250 fotografias que ele selecionou de toda essa viagem que ele fez para essa exposição gigante, né, que ele fez. E a gente vê que tem bastante fotografia lá, conta toda aquela história dessa viagem dele, e dessas milhares de fotografias ele tirou 250, e normalmente é isso para menos que a gente faz para mostrar um trabalho, para fazer esse projeto. E no final desse projeto a gente tira umas 30, 40 fotos para fazer um álbum, por exemplo, né? Ou então uma sequência de fotografias dessa nossa viagem, por exemplo. E dependendo para que seja essas fotografias, se for para uma matéria, por exemplo, são menos fotografias ainda, né? Se tira 5, 3 fotografias, no máximo umas 10, 15, quando tem muita página para colocar essas fotos todas, né? Desse, vamos supor, umas fotos de um local turístico, por exemplo, né? E não é mais do que isso normalmente, né? E normalmente é muito menos do que isso, são só umas 3, 5 fotografias, às vezes uma só. Então, para uma revista, são muito poucas fotografias, mas como é para nós e é para a gente fazer uma ideia ali, né? Para a gente ter um registro desse nosso passeio, por exemplo, dentro de uma forma que seja contada uma história em fotografias, né? Às vezes pode ter uma legenda ou outra, mas sem precisar contar nada na fotografia, a não ser que tenha detalhes ali do que você fotografou, por exemplo, alguma coisa muito antiga, né? E alguma coisa histórica ali, assim, que precise ter esse registro escrito também, né? Mas
sem pensar nisso aqui, só nas fotografias, esse conjunto de fotografias que a gente faz no final desses projetos é quem vai contar essa história toda para nós, né? E nesse projeto, assim, por exemplo, num casamento, por exemplo, vamos falar, porque o casamento tem um começo, meio e fim, não é tão longo, e é um projeto também que você tem que mostrar toda essa sequência. Então, dessa sequência toda, você, quando a noiva chegar na igreja, né, quando ela for entrar na igreja, você já tira 3, 4 fotos ou mais do que isso, e quando ela está no corredor, mais 3, 4, 5, e assim e por diante, e sempre mais fotos e mais fotos. E a cada passo, a cada ato, né, a cada cena que vai acontecer, assim, dela chegar no altar, encontrar com o noivo, tudo isso vão ser 2, 3, 5 fotografias de cada vez, né? E sempre uma sequência de fotos dentro dessa sequência desse acontecimento, e esse acontecimento tem os passos certos e tem os pontos onde eles vão se encontrar, e tem esses pontos principais do casamento, por exemplo, desse ritual, né? E nessa sequência a gente vai tirando várias fotografias, e de cada uma dessas cenas a gente tira uma fotografia que ficou melhor de todas elas, né? De 3 a 5 fotos a gente tira a melhor delas, e vai tirando uma foto de cada uma dessas cenas para ir contando essa história toda até chegar ao final ali, deles darem o beijo, trocarem aliança antes, né? Assinar o papel, darem o beijo, fazer a volta e sair da igreja casados, né? Então tudo isso é uma sequência, e cada uma dessas fotografias dessa sequência tem que contar uma parte dessas cenas, e a parte mais importante, assim, dessas fotografias, né, desse projeto que a gente acaba fazendo, é de como a gente compõe essas imagens, né, de como a gente faz com que esses elementos de composição se encaixem melhor na fotografia. E a gente tem que lembrar que dentro de uma cena toda, assim, em qualquer cena que a gente veja, todas elas são elementos de composição. Então depende de nós colocarmos ou tirarmos esses elementos assim da fotografia, ou deslocar a câmera para que uma ou outra não apareça, ou que as duas apareçam e que contrastem uma com a outra, né? E é essa a parte mais importante desses projetos que a gente faz. De cada cena dessas, a gente tem que tirar o melhor proveito dos elementos de composição da imagem, porque é nessa composição que essa fotografia vai fazer a diferença, né? Assim, e se for uma sequência inteira de fotografias bonitas, bem tratadas, assim, esse trabalho todo fica bastante bonito, né? Então fica um trabalho bem apresentável, assim, e com um registro histórico ali, com começo, meio e fim, que conta essa sua viagem, por exemplo, né, ou um casamento, ou qualquer evento, ou qualquer coisa que a gente queira. Mesmo que a gente não faça casamento, a gente não vá viajar e não vá fazer nada, mas vamos supor que você tire foto de aranhas ali, ou de flores, ou de passarinhos, e coisas assim que aconteçam dentro da sua casa. Dessa mesma forma, a gente vai pegando aranhas, por exemplo, e vai fotografando só aranha. Aranha, a teia dela, ela com aquela bolsinha com os ovos dentro, e ela pendurada, e todos os jeitos, assim. Fazer como fez o Fabrício Corsi Arias, que é um dos nossos alunos antigos aqui da escola, e ele acompanha o curso desde o começo, e assiste às aulas e treina. E a gente consegue ver no trabalho dele, assim, que é o que ele consegue chegar mais próximo do diferente da vida dele, que é um parque próximo da casa dele, e que ele começou a fotografar os morcegos que tinham na casa dele, foi pro parque, foi fotografando os passarinhos e foi começando a melhorar. E é isso que a gente tem que fazer, assim, a gente tem que registrar o que tem de perto ali pra gente, né, que tem aqui do nosso lado, e que a gente goste, né? Se você gosta de fotografar aranha, fotografa todas as aranhas da sua casa, que uma hora elas vão acabar respondendo até, né? Ou qualquer coisa, flores, passarinhos, plantas, folha, detalhe da casa, qualquer coisa assim, serve para a gente fazer esse projeto, né? A gente fazer um projeto do nosso trabalho, de sei lá, do nosso registro das aranhas, o registro sei lá, dos bonequinhos que eu tenho em casa, o registro de qualquer coisa que você faça. É importante que a gente junte essas histórias entre eles, né?
essas ligações que existem entre essas peças, né, assim, e a gente ligar todas dentro de uma história, fazer, ao invés de simplesmente fazer fotografia de tudo, a gente vai fazendo fotografia de tudo, mas a gente separa aquelas que existem uma sequência desse tipo de trabalho, assim, né? Tipo fotografar aranha ali, já vou separando com as palavras-chave, ou então em pasta separada mesmo, e vou colocando essas fotos de aranhas, de passarinho, de planta, e tudo ali dentro dessa pasta, e eu vou fazendo esse registro desse meu tempo ali, né? Do que eu posso fazer. E no final disso tudo ali, que leve um mês, ou que leve um ano, ou vários anos, ou um dia, independe assim, no final desse dia a gente pega as fotografias e a gente separa as que ficaram melhores, né? Ou uma ou outra que ficou melhor. Se for num dia só, no máximo as 5 fotos que ficam boas, né? Dependendo quantas a gente fotografa. Mas essa é uma forma boa de se treinar fotografia, porque a gente treina com um tema só, e a gente faz essa sequência desse tema, né, para que a gente consiga entender bem essa parte da composição da imagem, que é a parte mais importante, né, porque numa cena que a gente vê, tudo é elemento de composição, e se for uma paisagem, assim, tem muita coisa, né, dentro dessa paisagem, e a gente tem que deixar esse entendimento visual para quem vai ver essa fotografia o mais simples possível, para que não tenha muita complicação de se entender, né? Nesse tipo de trabalho, que como estão nessas fotografias, vamos supor numa viagem, por exemplo, ou qualquer coisa que se faça, tem que lembrar que a gente não deve levar muito equipamento, porque fica pesado, e dependendo como for, assim, se tiver que andar bastante, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque pesa. Se você tiver que carregar a câmera, isso vai ser um transtorno até, assim, né? Para quem não está acostumado, para quem não tem esse costume de andar muito e carregar peso, assim, então acaba ficando uma carga muito pesada, né, e acaba atrapalhando. Então o melhor é levar a câmera e uma lente, e bateria reserva, se for o caso, né, que é o que precisa, é bateria reserva, memória reserva, né, e depende de quanto tempo você vai fazer, né, essa fotografia, né, de quanto tempo vai demorar para você voltar, né, para poder recarregar essas coisas, né? Então tem que estar planejado assim, quanto tempo vai durar essas baterias, né, e quanto tempo vai durar esses cartões de memória, porque o pior de tudo é acabar parando assim porque não tem mais cartão, ou porque não tem mais bateria, né? Então é bom levar o carregador, bateria reserva, e ter onde carregar essa bateria, né? Porque dependendo de onde você vá, você não tem como carregar, né? Como o Sebastião Salgado aqui, ele percorreu esses 850 quilômetros aqui pelo norte da Etiópia, aqui nessa viagem dele, né, desse último Gênesis que ele fez, aí, da última exposição, e a gente consegue ver aqui assim, ó, nessa escala aqui, 200 quilômetros dão mais ou menos esses 3 centímetros aqui. Então os 850 quilômetros que ele andou aqui no norte da Etiópia é o norte todo da Etiópia aqui, que ele andou de uma ponta a outra provavelmente. Então nesse caso dele, provavelmente tinha algum tipo de gerador a combustível ali assim, e pequeno, fácil de levar, porque ele teve que carregar a bateria, assim. Ele disse que levou 1 quilo de cartões de memória ali, que deve ter tido muito cartão de memória, e para ele não faltou, né? Então de algum jeito ele teve que recarregar essas baterias, então provavelmente ele teve que levar algum tipo de gerador, né, alguma coisa pequena, porque a gente viu na entrevista dele ali que foram, acho que 18 burricos ali para levar todo o equipamento, né? Eles tiveram que levar comida, equipamento fotográfico provavelmente não tenha sido muita coisa, assim, provavelmente foram 2, 3 câmeras e mais umas 3, 4 lentes, né? Ele normalmente usa uma lente em cada câmera já direto, né? E foi muito mantimento, roupa e um monte de equipamento para dormir, né, como acampamento, essas coisas todas. Então, para esse tipo de viagem dele, assim, teve que ter um preparo muito maior, porque é uma viagem muito mais longa, né, num local que é diferente do que a gente vai fazer, né? O nosso fotografias em locais
civilizados, né, dentro de uma cidade, de um lugar comum, né, e que é fácil de chegar, né, tem fácil acesso, não tem tantos problemas para se chegar. Nesse trabalho do Sebastião Salgado dele é muito mais difícil, assim, porque o dele é um trabalho de desbravar esse território ali, assim, dentro da nossa mentalidade, assim, para fazer esse registro fotográfico dele, né? Então ele teve que desbravar, porque ele diz ali que ele foi o primeiro a passar por ali, né? Andar até ali. Então o trabalho dele, assim, é de desbravamento, porque o mapa ali tem que ser feito ali, né? Porque tem caminhos que só algumas pessoas conhecem, que são os guias, e precisa ter esse direcionamento, essa logística dele, que tinha essa empresa, acho que era suíça ou francesa lá, que mandava a localização dele a cada 2 dias ali para ver se ele estava no caminho certo. E para fazer esse trabalho que ele faz, né, esse tipo de registro, né, esse projeto dele, assim, é muito mais difícil, leva muito mais tempo por causa dessa dificuldade, né, porque ele tem que desbravar o território ali. E esse outro projeto que ele vai fazer agora da Amazônia, se quando ele conseguir fazer, também ele vai ter que desbravar a Amazônia até chegar às tribos indígenas que ele quer fotografar, né? Então esse trabalho dele, assim, é bastante complicado de fazer. O nosso não, o nosso é bem mais simples de fazer, é bem mais leve, né, e não precisa tanta logística assim para se fazer isso tudo, né. Hoje em dia, com esse Google, o Google Maps ajuda bastante a gente planejar esse tipo de trabalho, né? Assim, mesmo que seja uma viagem de férias, vamos supor que você vá para Paraty aqui nas férias, então eu só busco Paraty aqui e procuro mapas aqui, né? E aí pelo mapa eu já tenho bastante uma ideia clara, assim, né, do que eu vou ter ali nessa viagem, né? Então eu sei algumas partes de onde passam estradas, coisas assim, né? Então aqui pelo Google eu posso escolher um monte de detalhes que vai ter nesse mapa. Então esse com estradas, assim, é bastante interessante, porque a gente já consegue ver aonde tem caminhos, coisas assim, né? Nada como ter uma pessoa que mora lá, assim, como guia, né? Porque facilita bastante as coisas. Mas vamos supor que a gente não tenha, porque a gente não vai ter tempo de fazer isso, e a gente vai fazer uma viagem de férias de família, e a gente quer saber o que tem de interessante em Paraty. Então o Google é o que ajuda bastante a fazer isso hoje, né? Então é só escrever aqui assim, o que tem de interessante em Paraty, e bato aqui, assim, já aparece várias coisas, assim, né? Em qualquer lugar do mundo que você procure, assim, mesmo que seja em português, vai aparecer, né? Se eu bater aqui assim, o que tem de interessante em Lhasa, Lhasa no Tibete, assim, no Tibete, vamos ver. E aparece várias coisas sobre Lhasa, aparece o cachorro também, né? Mas aparece Lhasa, a capital ali, assim, em várias informações de lá, né? E só não vai ter, assim, eu acho difícil ter, assim, lugares muito distantes, né? Mas qualquer lugar, assim, que eu procure, vamos procurar Trindade aqui. Trindade fica, acho que é Rio de Janeiro, esse de Rio de Janeiro. Vamos ver, ó, famosa pelas praias, e tem tudo ali, né? Então quase tudo que tem um pouquinho de fama tem pela internet, né? Tem como achar, né? E eu achando aqui, assim, pelo mapa, eu consigo saber onde tem alguns pontos de interesse, ou coisas assim, ou então pontos naturais que eu posso tentar pegar, né? E onde eu posso tentar chegar também, né, para ver coisas diferentes, né? E acabar fazendo um planejamento melhor, assim, dessa viagem ou das fotografias que eu vou fazer, né? E para saber onde tem esses locais diferentes, assim, né? Ou então uma outra entrada, ou coisas assim, ou por onde pode entrar pelo mato, né? Então o Google é quem mais ajuda a fazer isso, porque tem muita informação sobre todos os lugares aqui, que qualquer um que nessa cidade foi lá e colocou uma informação, o Google acaba achando esse tipo de informação, e é importante para quem planeja, né, fazer uma viagem para esses lugares aí, né? E é para qualquer lugar no mundo, assim, que você queira fazer uma viagem, existe informação no Google, né? E mesmo que seja aqui do lado de casa, né, como eu faço para achar aqui esses locais para eu fotografar. Então é a coisa mais simples, né? Então é só você procurar aqui,
como esse trilho de trem que eu acabei achando aqui, que vi sem querer e acabei achando. E é só a gente procurar e a gente já acha aqui assim várias informações aqui, né? Se a gente procurar sobre ele aqui, informação escrita mesmo, a gente também acha, né? Esse é o jeito de planejar um pouquinho a nossa logística, assim, para saber o que a gente vai encontrar ou como a gente vai fazer para chegar lá, assim. Às vezes pelo mapa é um pouquinho complicado, porque esses mapas do Google aqui, essas fotos de satélite, algumas delas são antigas, né? Então pode ter coisas diferentes hoje em dia lá, né? Alguma coisa já foi demolida e construíram outra em cima, né? O equipamento a gente deve levar o mínimo necessário ali. No máximo uma grande angular e uma tele, baterias reservas, cartões reservas. Tem esse tipo de HD aqui que ele tem a entrada para cartões aqui, né? E tem alguns que tem várias entradas aqui, vários tipos, e tem essas telinhas LCD para a gente ver as fotografias. Então isso aqui é uma coisa útil também, né? Porque ele não precisa do computador nem nada, ele é só encaixar ali que ele descarrega todo esse cartão de memória para dentro do HD dele, e aí você pode limpar esse cartão, né? Ou comprar vários cartões, né? Que esse é o ideal, mas custa caro também, né? Acaba que existem cartões aí dos bons assim que não são baratos, né? Então comprar com muitos acaba saindo bastante caro. Então esse tipo de HD aqui ajuda bastante, ou então levar um notebook também, né, que ajuda bastante. E a gente tem que levar sempre pouco equipamento, assim, para não ter que carregar muita coisa ali, porque numa viagem, por exemplo, já vai família, já vai equipamento, já vai roupa, já vai mantimento, se for o caso, né? Já vai dentro de uma mochila, se vai viajar sozinho, por exemplo, né? Você já tem que levar sua roupa, tem que levar um tênis sobressalente, um chinelo, toalha e mais câmera fotográfica, e se tiver que carregar água como ele está carregando aqui assim, já o peso vai aumentando. Então tem que tomar cuidado assim e levar pouco equipamento, levar uma câmera só, assim, sem precisar achar que uma vai parar e você vai ter uma reserva, assim, porque pode não acontecer isso e você acabar levando muito equipamento para lá, assim, e acabar, sei lá, carregando muito peso, ou sei lá, tendo um equipamento muito caro junto com você, assim, que não precisa ter tudo isso, né? Essas câmeras dificilmente param, e se tiver que levar sobressalente, leva uma pequenininha, né? Eu, por exemplo, nas viagens que eu faço agora, assim, eu só levo a SX50 e o carregador, porque eu nem bateria a sobressalente eu tenho. Então eu levo o carregador e levo o cartão de memória e o notebook junto para descarregar as fotografias, né? E só. E por causa dessa lente, né, da SX aqui, facilita bastante a vida, né? Mas não se deve ficar muito preso nessas coisas de lente, equipamento, porque acaba bloqueando sempre, né, essa criatividade da gente. Então, se a gente for ver, né, todas essas fotografias, as do Sebastião Salgado, por exemplo, assim, que é o top hoje em dia, assim, a gente vê que a maioria das fotografias que ele fez foi com grande angular ou no máximo meia tele. E não precisa ter muita coisa assim, não precisa ter super tele ou ter full frame, não precisa nada disso, né? O importante é a gente enquadrar direito e fazer fotografias bonitas assim, e ter essa noção de que você consegue fazer uma fotografia muito bonita com uma 1855, assim, com uma lente mais simples possível, ou só com uma 50mm, só com uma 35mm, com qualquer câmera e uma lente só, é possível fazer fotos bem bonitas, assim, e fazer um trabalho bem bonito nesse tipo de coisa, assim, né, desses projetos que a gente faz, porque o que a gente quer fazer é mostrar o que a gente está passando ali, né? Essa viagem que a gente fez, essa cidade que a gente conheceu, essa festa que a gente viu, né? Esse casamento que a gente viu, ou então esse projeto que a gente viu sobre algum tipo de assunto, né? Como mendigos, milionários, qualquer coisa. Plantas, aranhas, flores, qualquer coisa mesmo, assim, qualquer tipo de assunto. A gente vai fazendo várias fotos desses assuntos, assim, vai levando ao nosso dia a dia, assim, quando a gente pode, dentro desses assuntos que são muito fáceis da gente conseguir fotografar e que também dá prazer pra gente, porque é importante ter esse prazer, né, assim, porque a gente
precisa relaxar ali assim fazendo fotografia, né? Fotografia a força, né? Fotografia como trabalho é um trabalho também, né? Então esse nosso tipo de fotografia é essa fotografia prazerosa para a gente mostrar o que a gente está pensando, né? O que a gente está vendo e alguma história que a gente quer contar nessas fotografias. Então o equipamento é o mínimo necessário. O que precisa hoje em dia é bateria reserva, cartão reserva e paciência, né? E se preocupar principalmente quando tiver num trabalho fotográfico, é se preocupar com esses elementos da composição, que é a parte mais importante de tudo, né? Porque é como a gente compõe, mesmo que seja com uma lente só, que é o que vai fazer a diferença na fotografia, né? Então é como a gente vê, é como a gente percebe essas nuances da beleza, da dureza ou de coisas assim, né? Então depende muito de como a gente vê, e é muito importante a gente seguir o exemplo do Fabrício, por exemplo, ali, e fazer uma sequência de fotografia das coisas que eu posso fazer e que é perto de mim, é facinho, e eu consigo ir lá e treinar nisso, né? Nesse tipo de treino você acaba treinando bastante a composição da imagem, assim, porque às vezes a gente tem que dar um cortezinho na fotografia, porque coisas da natureza como bichos e crianças, né, são mais difíceis de enquadrar direitinho, porque eles se movem muito. Então às vezes sai um pouco fora do enquadramento, mas não quer dizer que eu não possa fazer um corte na fotografia ali e cortar e dar uma enquadrada melhor, né? Isso é permitido na fotografia, né? E é importante a gente fazer esse tipo de ideia, assim, é pegar, se focar num tipo de fotografia e fazer essas sequências para a gente ir aprendendo a limpar a imagem, assim, a limpar esses elementos de composição que a gente não precisa na fotografia, a gente deixar isso fora, né? E a gente colocar só as coisas que importam dentro. Isso é um treino assim, difícil de fazer, porque leva tempo, mas é um treino que dá bastante resultado, assim, porque faz a gente aprender bastante coisa, assim, faz a gente pensar num assunto só sobre a composição, luz, como as cores vão ficar, essas coisas todas, né? Mas principalmente na composição da imagem, que é onde a gente vai aprender mais a ver e a fazer com que as pessoas sintam vontade de ver a sua fotografia, porque essa é a parte mais difícil de uma exposição, né? Fazer com que as pessoas sejam atraídas para sua fotografia. Então, para que elas sejam atraídas para sua fotografia, ela tem que ter essa composição impactante, né? Ela tem que chamar a atenção. E para chamar a atenção, depende da gente fazer essa composição o mais diferente ali possível, mas dentro de uma ideia assim bonita, né? Assim, elegante ou qualquer coisa, né? Mas que atraia a atenção, conte essa história do que aquilo significa, né? E assim a gente vai aprendendo mais e assim a gente vai crescendo, assim, e se a gente continuar fazendo esse tipo de coisa assim, em poucos anos, assim, a gente já consegue fazer bastante trabalhos assim, bastante bonitos, assim, e com bastante conteúdo assim para se contar dentro dessas imagens. Então é isso aí, pessoal. Mais para frente aqui, assim, aí nós ainda estamos no começo de novembro, mais lá para dezembro, assim, que vai começar a entrar nas férias aí, eu coloco mais uma aula prática para a gente tentar fazer uma sequência assim, de fotografias, para a gente fazer, ao invés de uma aula prática com uma foto só, uma aula prática de uma série de fotografias de um assunto só. E muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também. Muito obrigado e até a próxima aula.